quero nesse momento compartilhar com vocês um tema de grande relevância. É claro que é um tema infinito dentro de uma subjetividade que não dá para se falar em 10, 20, 30 minutos ou durante a vida toda, que é sobre a estrutura da psique. E nós vamos estar entendendo algumas coisas sobre a estrutura da psique, sobre essa dinâmica que está sendo construída, que está sendo desenvolvida, que está sendo aperfeiçoada, ou talvez esteja contaminada com muitos vírus e precisa passar de maneira emergencial um antídoto para que possa limpar essas bactérias, esses vírus que de alguma maneira desagrega, traz lentificação, gera doenças, patologias, porque vai corroendo toda a capacidade, o dinamismo dessa estrutura fantástica, deste HD que não existe na humanidade, nunca vai existir, porque nós somos esta própria máquina. Na estrutura da psique, nós vamos falar um pouquinho sobre como que essa dinâmica, como que ela funciona, mesmo que seja ainda de maneira limitada e de maneira, vamos dizer, embrionária, porque eu quero tentar passar de uma maneira objetiva. Quando eu desenvolvi essa técnica terapêutica ao longo dos 20 anos, 2 décadas e pouco, eu desenvolvi ela fundamentada na teoria da psicanálise freudiana, na teoria do behaviorismo de Watson e na teoria rogeriana, na teoria cognitista, humanista, e aí eu desenvolvi também dentro de uma política de conceitos de qualidade dentro de um esquema criado pelos japoneses, que é a teoria de Ishikawa. Essa teoria ela é uma teoria muito profunda, dá para você defender uma tese e virar anos e anos aprofundando, e você ainda não vai conseguir sair do lugar pela grandeza, pela profundidade que é a subjetividade da alma. Quando nós falamos de alma, nós estamos falando de lugares profundos, de escombros, de lugares nobres que a gente não tem acesso, mas que de alguma maneira a gente pode ajuntar algumas pedras, mapear e de alguma maneira aprofundar e ter pelo menos um entendimento superficial dessa máquina extraordinária chamada ser humano. A estrutura da psique, ela está construída dentro de uma dimensão entre a vida e entre a morte, entre o ser e entre o ego. Ela é dividida dentro de um contexto de consciência, de pré-consciência e de inconsciente, ou seja, um contexto do ego, do superego e do id, e dentro de um contexto também de causa e efeito, dentro de uma projeção de condicionamento operante. Por isso que os adestradores, eles são eficientes e excelentes nas suas práticas, porque eles aplicam essa teoria de condicionamento operante nos animais e, em contrapartida, as grandes massas de manobras, que são os seres humanos pensantes, que deveriam dar a última palavra sobre a sua vida, eles estão sendo como massa de manobra pelos políticos, pela religião, pelos pseudos líderes espirituais, pelos pseudos políticos, pelos pseudos mestres na arte do engano e da profanação e da limitação da grandeza do ser. Por isso eu quero que você observe algumas coisas nas quais nós vamos comentar aqui. De repente, talvez você tenha até acesso pela grandeza dessa teoria que eu desenvolvi, mas uma teoria ainda muito limitada e pequena diante da sua grandeza, porque jamais teríamos a capacidade de entender o ser humano através de uma folha de papel. Seria uma irrelevância, uma responsabilidade dentro de um princípio de uma ignorância tamanha que
talvez, né, o mais indouto possível, entenderia o que eu estou querendo dizer. O ser, ele é a nobreza da vida. E dentro do ser, você recebeu uma identidade. E nessa identidade, você tem uma origem. Você vem de um princípio espiritual, ainda que eu estou falando de humanidade. E nessa origem de humanidade, do espírito que você recebeu também uma herança espiritual maldita, que essa herança espiritual maldita, ela também está num princípio de morte, que é a construção do seu próprio ego. Explico melhor, vamos entender. Então você tem um ego, esse ego gera morte, essa morte ela é uma sombra, essa sombra ela cria uma reputação, essa reputação tem uma causa e efeito, essa causa e efeito ela é estabelecida através de um princípio negativo. Nós estamos falando do lado negativo da humanidade, das cargas, dos ranços, dos traumas, dos conceitos que você recebeu que não é compatível a sua grandeza, mas que foram colocadas e projetadas dentro do seu ser. E essas coisas, elas estão dentro do nosso interior. Então eu vou alencar apenas alguns, né, sentimentos aqui, dentre milhões e milhares, na parte negativa. Então, por exemplo, você apresenta dentro do seu interior amargura, ira, pavor, timidez, depressão, preocupação, rejeição, angústia, desânimo, falta de pudor, maledicência, desconfiança, ressentimento, falta de perdão, medo, incerteza, orgulho, inveja, você deprecia, você é indiferente, você tem tristeza, você é soberbo, você se sente muitas vezes e se coloca numa posição de luxúria, de ódio, de nervosismo, de ganância e de fadiga. Quando a sua libido ela é direcionada nesses sentimentos, porque o sentimento ele é a estrutura da sua personalidade, o segundo atributo, mas o sentimento ele é acionado pelo seu externo e pelo seu interior. Então, quando o seu externo ele aciona o seu sentimento, vai manifestar a sua emoção. E à medida que você alimenta esses sentimentos negativos, a somatória desses sentimentos diminui o seu estilo de vida e a sua capacidade de realização. Em contrapartida, o seu inconsciente, ele agrega e ele preserva pela grandeza e soberania dessa estrutura da psique, todos os seus traumas, as moléstias, os ranços, os caroços que você recebeu ao longo da vida, e ele coloca um filtro no seu pré-inconsciente. E esse filtro, ele vai deformar esta causa, que ela aparece como efeito, mas o efeito não é a causa. E esse efeito ele está mesclado, camuflado como um camaleão, só que na verdade ele tem uma causa, e essa causa foi o que você recebeu ao longo da história da sua vida. Por outro lado, quando você olha a estrutura da psique, no lado do valor do ser, você vê a grandeza do que é o ser humano. Porque o ser, ele é uma luz, ele é a sua identidade, ele é a sua origem e o seu princípio eterno. Esse ser, ele é um espírito agregado na sua estrutura da alma, ele condiz e ele se identifica com esse lado nobre que você tem dentro de você, e esse espírito, dentro de uma posição positiva e de ações práticas, ele alimenta o quê? Ele alimenta o amor, a liberdade, o descanso, o perdão, a longanimidade, a temperança, a visão, a paciência, o conhecimento, a maturidade, a união, a fé, a disciplina, a perseverança, a humildade, a confiança, a capacitação, e ela traz segurança, alegria, mansidão e ânimo. Então, quando você direciona a sua libido para esse lado positivo, que é o lado do seu ser e não do seu ego, você tem uma somatória de valores positivos que passa a ser o seu estilo de vida. E quanto mais você investe nesses sentimentos, você aumenta a sua capacidade de realização.
Portanto, você não é qualquer coisa, mas para isso você precisa entender, né, a dinâmica da sua psique, a grandeza daquilo que você é e que você pode. Quando você investe nesse lado positivo, eu afirmo isso sem ressalvas. Você pode ter, né, acesso através de um flash, através de um start, através de uma mente produtiva, criativa, invencionista, iluminada, né, numa situação rápida e de repente uma ideia brilhante, uma invenção, ela vem na periferia da sua mente e por você estar alimentando o seu lado positivo, a somatória desses valores sentimentais e emocionais vai te levar numa grande realização, talvez de coisas que ainda não foram entendidas, não foram inventadas, não foram projetadas na estrutura e na realização do ser. E ainda eu digo mais, na sua área positiva, você não tem censura no seu lado inconsciente, você não precisa de um filtro no seu pré-consciente, você não precisa camuflar sua consciência, porque a verdade que vem do seu inconsciente no seu lado positivo é a nobreza, são os tesouros que estão escondidos, são as riquezas inefáveis, imensuráveis, que só você tem lá no profundo do seu ser e que são necessários para a humanidade e que você precisa não apenas passar pela vida, mas dar essa contribuição para que a vida seja mais leve e tenha leveza no sentido do ser e na generosidade da vida. Quando isso acontece, você cria uma capacidade e uma habilidade espiritual, uma mente criativa, uma mente produtiva, uma mente invencionista, e a verdade que ela se projeta é uma verdade revestida por uma verdade soberana. Porque a nossa verdade de nós mesmos, elas não têm garantia nenhuma, porque a nossa verdade ela muda paulatinamente, dependendo daquilo que eu estou acrescentando dentro da minha alma, dentro da estrutura da minha psique. Por isso eu quero finalizar esta palavra dizendo assim para você: você é muito mais do que você possa achar ou imaginar. Você observa que o cientista, a comunidade científica, em todas as áreas, nunca tem resposta apenas para órgãos específicos e isolados do nosso corpo fisiológico. Um olho, talvez a dentição, talvez um coração, os pulmões, os rins, o duodeno, o fígado, talvez o sangue, a pele, os neurônios. Eles não têm resposta definitiva e nunca terá. Porque essa máquina extraordinária fisiológica é uma máquina que ela vai muito mais além, porque quando chega na estrutura da psique, você pode andar no seu futuro, você pode agregar coisas do seu futuro e viver no seu presente. E quando esse presente ele se formata, você já está vivendo o que você idealizou no presente. Isso chama dois padrões de desenvolvimento do nível atual e do nível ideal. Você tem um presente que você projeta esse presente no seu futuro, você traz esse presente, né, esse futuro para o seu presente e você começa a viver o presente no futuro. Ou seja, a linguagem da fé no qual você foi vocacionado para ser bem-sucedido, não pelaquilo que você vê e não pelaquilo que as pessoas dizem, mas pelaquilo que você acredita, pelos sonhos e as realizações que elas são suas. Por isso, eu finalizo esta palavra dizendo para você, pense nisso, reflita sobre isto, né, e deguste, de alguma maneira, né, se alimente diariamente dessa grandeza que você é, a estrutura da sua psique.